Tem alguma informação aí se as mulheres já saíram de lá? Já saíram de lá? Então deve estar vindo barulho no ônibus, né? Você está vindo conversando no ônibus, né? Estão falando bastante. Imagina, né? Mas um final de semana, elas devem ter muita coisa para contar, né, meu? Ô, maridão, prepara o ouvido aí, viu? Prepara o ouvido, porque você sabe, o homem viaja, nós fazemos uma viagem, aí quando a gente volta, a pergunta da mulher é: e aí, meu amor, como é que foi? O que a gente fala? Foi bom. Foi bom. Então, na cabeça do homem, amado, tudo o que aconteceu um final de semana inteira está resumido no foi bom. Mas a mulher, quando chega, ela não resume. Ela começa falando desde a sexta-feira o que aconteceu, porque na sexta-feira ela foi no salão de cabeleireiro, foi fazer a unha da mão e do pé, foi fazer chapinha, foi ver a roupa, e aí, quando ela chega em casa, ela vai falando para o marido: não, porque sexta-feira, não sei o quê, aí no sábado, aí no domingo. Quando chega no final do domingo, que ela está voltando, o homem já está dormindo. E aí depois ela fica chateada e fala assim: está vendo? Está vendo? Você não me dá atenção. 2h30. O cara ouvindo, ela fala: você não me dá atenção. Então, é assim que funciona, né? Aproveitando que, né, tem pouca mulher aqui, vocês não podem falar muito, né? Nós estamos em vantagem aqui. Nem a espiã pode falar muito. Que é isso? O pessoal lá é meu chapa. Pois eles cortam. Eles cortam essa parte. Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. O versículo é o 1. Daniel é aquele homem maravilhoso que foi parar na cova dos leões, e Deus calou os leões, e os leões não o machucaram. História muito linda. E Daniel também, ele é um profeta que profetizou muitas coisas, sinais do fim dos tempos. E alguns já aconteceram, e alguns ainda estão para acontecer. Então, ele é um homem muito importante na Bíblia. Se você tiver uma oportunidade, leia lá o livro de Daniel, você vai ouvir coisas interessantes. Mas no versículo 1 diz: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Clamamos, meu Pai, para que o Senhor venha nos ajudar para entender a tua palavra, para recebê-la com alegria, guardar no coração, praticar no cotidiano. Somos gratos a ti porque a tua misericórdia e a tua graça já foi derramada sobre nós, quando pela manhã abrimos os olhos e contemplamos a vida. Meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem sido bom para conosco, nos guardado, nos abençoado, nos alimentado, nos coberto. Em nome de Jesus, que essa misericórdia continue sendo derramada todos os dias. Também oramos, meu Pai, para que o Senhor guarde a vida das nossas irmãs que estão voltando ali daquele lugar,
que o Senhor, meu Pai, possa livrá-las na estrada de todo acidente. Meu Deus, que nenhum mal venha acontecer, nenhum mal venha se levantar. Repreendemos toda a artimanha do inimigo, anulamos seus sofismas. Meu Deus, anulamos o seu projeto contra a vida das nossas irmãs, que elas cheguem seguras, guardadas, cheias de saúde, cheias de alegria, meu Pai, em nome de Jesus. Que elas possam voltar impactadas e testemunhar aquilo que o Senhor fez nesse final de semana sobre a vida delas. Já põe a tua legião de anjos acampados ao redor dos ônibus, dos carros, para que elas sejam totalmente restituídas à sua casa, à sua família, em nome de Jesus. Amém. Os que concordam, digam amém. Amém. Irmãos, no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O que é sitiar? Sitiar é fazer o cerco, é rodear, é cercar, assediar. Então, o rei Nabucodonosor se levantou contra Israel e foi e sitiou a cidade e ficou ali aguardando o momento de tomar a cidade, de aprisionar os irmãos, de escravizar o povo de Israel. Desse cerco, ele levou algumas pessoas de Israel para a Babilônia. Dentre elas estavam Daniel, que escreveu o livro, e também Sadraque, Mesaque e Abidnego. Daniel é aquele que foi para a cova dos leões, e Sadraque, Mesaque e Abidnego, nesse mesmo livro de Daniel, você vai ler a história, foram aqueles que foram lançados na fornalha de fogo e não se queimaram porque Deus os livrou. Então, no momento que eles estavam na fornalha, o rei olhou e perguntou aos seus asseclas: nós não lançamos 3 homens na fornalha? E eles disseram: sim, lançamos 3. Mas ele disse: mas eu estou vendo 4, e o 4º homem é como uma magnificência poderosa que ofusca os meus olhos, tanto poder, de tanta maravilha. E este 4º homem era Jesus Cristo, que estava ali livrando os nossos irmãos. Irmãos, então, quando uma das coisas que a Bíblia nos ensina é a discernirmos as coisas. E principalmente discernir os espíritos, os ambientes, os climas, tudo que acontece, que envolve a humanidade, nós precisamos estar alinhados com o discernimento, para que eu e você não sejamos enganados por tantas coisas erradas que se manifestam hoje, parecendo certas e boas. A Bíblia diz que o diabo, ele se transfigura em anjo de luz. Então, quando Satanás ele quer enganar alguém, quando ele quer arrebatar alguém, quando ele quer enganar alguém, ele não vem com chifre e rabo, não vem com um tridente, não vem com os olhos vermelhos, ele não vem com aquela aparência de Hellboy, aquele cara do filme, vermelhão, né, com chifre. Não, ele se transfigura como anjo de luz.
Até porque o ser humano, nós somos místicos, né? O ser humano gosta de coisas místicas. Por isso que muitas pessoas se envolvem aí com feitiçarias. Por isso muitas pessoas agora, nesse mês aqui, está chegando, né, o dia 31 de outubro, é o dia do Halloween. E eu não sei se você já percebeu ou discerniu que há um ambiente todo preparado para o Halloween. Então, os portais do inferno estão sendo abertos em muitos lugares para que os demônios possam agir. Se alguém aqui foi no shopping esses dias, praticamente em quase todas as lojas que você entrou, tinha coisas do Halloween. Quem percebeu? Pastor, eu nem vi nada disso. Não precisa ir no shopping não, vai aqui na Mateu Bay. Você vai ver uma bruxinha, abóbora bastante, né? O nosso presidente, ele apoia o Halloween, né, mano? Porque a ideia da abóbora é dele, né? Que ele fala, porque está distribuindo abóbora no lugar de picanha. Então, nesse mês aqui, a maior distribuição internacional de abóbora no mundo é no mês do Halloween. Então você vai nas lojas, amado, você vê lá as abóboras com a velhinha acesa dentro, né? Você vê lá a bruxinha, a aranha, né? Tudo é bonitinho, né? Tudo é lindo. Cai uma aranha do teto aqui, você vai ver o estrago que ela faz aqui, né? Se cair uma caranguejeira aqui, meu Deus do céu, amado, acho que uns 3 somente que vai ter coragem de matar, porque o resto... Já caiu barata aqui, já virou um escândalo isso aqui. E o que me admira, amado, é os homens correndo, meu Deus do céu, ô varão. Ô varão, misericórdia, você está com medo de barata, mano. Eu estou falando que eu já vi, mano. A barata entra aí, o povo vem de matar, não, fica, sai apavorado, empurrando as cadeiras. E você vê, o que é a bruxa? Quem é a bruxa? O que a bruxa faz? Ela faz coisa boa? Faz maldade, faz feitiçaria, faz mandinga para matar os outros, né? Você vê que até as bruxas dos desenhos é ruim. Branca de Neve e os 7 anões. O que a Branca de Neve recebe lá da bruxa? Uma maçã. Aí ela come, aí que ela fica em coma. A Rapunzel, né? A Rapunzel tem uma bruxa lá que tem inveja da beleza dela. E o que a bruxa quer? Quer matar a Rapunzel, porque ela quer ser a mais bonita do reino. Como é que pode a bruxa ser a mais bonita do reino? Pode ser a mais bonita do inferno, amado, mas do reino. Mas no reino, de jeito nenhum, né? Então, e aí, amado, a gente vai sendo enganado. A gente vai tudo, eles conseguem deturpar, mudar, transfigurar aquilo que é feio, aquilo que é ruim, em coisa bonita. Então você vê lá a bruxinha, né? Aí você vê lá a aranha, você vê lá o vampirinho, né? Você vê a teia de aranha, tudo bonitinho. Se você quiser ver, tem nessa rua mesmo, lá no fim, a última lanchonete aqui, que eu espero, irmão, se alguém for nessa lanchonete, depois você vem aqui para nós expulsar demônio, tá? Aqui, ó, nessa rua mesmo, no final, tem uma hamburgueria, plataforma. Não foi lá não, né? Vai me aguentar agora. Chamada plataforma. E lá, todo o ambiente
todo o ambiente é de feitiçaria. O lugar pode ser bonito, o lugar pode ser... A Coca-Cola pode ser boa, mas o ambiente não é bom. O ano passado, depois de um culto lá no Parque do Carmo, reuniram a turma lá e falaram, vamos comer um lanche ali. E falaram, nem, né? Falei, para não ser chato, né? Sempre. Vamos lá. Ô, irmão, cheguei lá, tinha as coisas do Halloween. O que eu fiz? Vou comer aqui não. Vai que no meu sanduíche tem uma barata, né? Tem uma aranha, tem um... Falei, não vou comer nisso aqui. Ainda passa a gente aí, olha lá onde é que o pastor está. Comemorando o Halloween. Ainda o pessoal bate foto. E põe lá no Insta. Ou o Instagram lá, mas está manifestado de foto minha. E a última aqui foi quarta-feira, que ainda colocaram o símbolo do Corinthians na minha camisa. E essa foto está rodando aí. É a montagem, né? Eu vi. A minha foto está rodando aí, mano. Ainda mais com o símbolo do Corinthians. Misericórdia. São Jorge e Dragão. Então, irmãos, coisas neste mundo que afrontam a Deus. Coisas que são contra Deus. Coisas que se levantam para banalizar as coisas de Deus. E muito dessas coisas, dessas ideias, elas dominam. Dominam na escola, dominam nas faculdades. Nós vemos aí filhos se levantando contra pais. Nós vemos famílias em clima de animosidade. Famílias que se odeiam, que brigam. Nós vemos tantas coisas aumentando, os vícios crescendo, a prostituição, as drogas, o crime. Então, irmãos, se você tiver discernimento, você vai entender que Satanás está trabalhando bastante para aumentar as desgraças no mundo. Em todos os lugares. O mundo jaz no maligno. O mundo está no maligno. O mundo é impregnado de maldade. Então, a igreja de Jesus tem uma tarefa muito forte aqui nessa terra. A igreja de Jesus, amado, ela precisa avançar contra o inferno. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, amém? Não pense que a igreja de Jesus está se defendendo. O diabo está atacando e nós nos defendendo. Eu quero dizer para você que a igreja, ela está avançando contra o diabo. A igreja que tem poder, a igreja que é poderosa. Nós cantamos aqui, poderoso Deus. O nosso Deus é poderoso, imbatível, invencível. E a igreja está avançando, ela está crescendo, ela está indo contra todas essas coisas. Então o mundo vai caminhando na sem-vergonhice, o mundo vai caminhando na miséria, na desgraça, mas a igreja
precisa continuar lutando contra o diabo para livrar as pessoas da mão do inimigo. Amém? Então, a igreja é vencedora. E você é mais do que vencedor. Então, irmãos, por mais que o diabo tente, e às vezes você pode olhar tudo isso e falar assim, meu Deus, mas a coisa está piorando, olha a igreja, será que a igreja vai vencer, né? Tudo isso está acontecendo, o inimigo se levantando, o inimigo vindo para cima. Deixa eu dizer uma coisa para você, o mal jamais vai vencer o bem. O mal jamais vai vencer o bem. Amém? Porque Deus está no controle. Então, irmãos, nós precisamos mudar a nossa visão. Nós não somos coitadinhos. Eu não sou coitadinho. Você não é coitadinho, amém? A igreja, o povo de Deus, é conquistador de nações. O povo de Deus, ele é um conquistador de nações. Por que eu digo isso? O que Jesus falou lá em Mateus? Ide por todas as nações, ide para onde? Todas as nações. E lá ensine a palavra, faça discípulos, e isso que a igreja está fazendo. Então, a igreja, amados, está debaixo de uma ordem de Deus, porque a igreja, quando ela avança com poder, porque Jesus falou, é-me dado todo o poder no céu e na terra, e Ele transfere esse poder para quem? Transfere esse poder para a igreja, transfere esse poder para a sua vida, amém? Então não fica na igreja, amado, que nem um coitadinho, com dó de você mesmo, ai de mim, né, que não sou ninguém. O que é isso, amado? Além de você ser salvo, você é mais do que vencedor. Então mude o palavreado, você não é mais um coitado, você não tem que se render a este mundo, você não tem que ser humilhado por este mundo, porque você é um enviado de Deus. Nós não podemos ficar na neutralidade espiritual, porque tem muito crente sitiado. O inimigo vem, a Bíblia diz que o inimigo está onde? Ao derredor. E a intenção de Satanás é justamente, amado, sitiar a sua vida. Porque se ele te cercar, você pode até continuar crente, só que não produz, só que não faz nada para Deus, só que não traz uma alma, só que não prega um evangelho, só que não fala uma palavra, só que não tem adoração, não tem louvor. Por quê? Porque a pessoa está presa, está sitiada. E se você permanecer sitiado, as coisas você vai enfraquecendo na fé, enfraquecendo na adoração, enfraquecendo no louvor. Por que você acha que tem muito crente desviado aí? Por que tem muito crente desigrejado? Por que tem muito crente afastado? Porque deixou Satanás sitiar a vida dele, e ele começou a enfraquecer. E depois deu ouvido a Satanás. Então, a igreja é que precisa sitiar o terreno do inimigo. A igreja, a igreja está em movimento, amém? A igreja está em movimento. Então, quando a igreja entra numa casa,
Quando a igreja entra num lugar destruído, e ali ela leva a luz, ali ela leva uma palavra, ali ela leva libertação, aquela família é liberta da prisão do inimigo, é liberta da mão de Satanás. Quem que faz isso? É a igreja, é você e eu. Somos nós que fomos chamados e levantados para fazer isso. Não para ficar por aí reclamando da vida, ai de mim, ai, com dó de si mesmo, espírito de comiseração. Meu Deus, a nossa mentalidade, amado, precisa mudar. Nós não somos capachos do diabo, nós não somos, amado, capachos dos demônios. Nós somos a igreja de Jesus Cristo, poderosa sobre essa terra. E você pode estar lá no meio de seus amigos. Às vezes, você converte, não é isso? Você converte, aí seus amigos, tudo lá, do mundo. O que fica fazendo? Tirando sarro, né? Fica fazendo chacota. E aí o crente, né? Ah, meu Deus do céu, estão tirando sarro, estão sofrendo bullying. Que bullying o quê? Deixa eles falar, deixa eles rir. O importante é que você conhece o Deus que você serve, amém? E o Deus que você serve é o Todo-Poderoso. O Deus que você serve é o que tem poder para expulsar demônio, é o que cura, é o que sara, é o que restaura. E os seus amigos estão tudo perdidos, estão tudo caminhando para o inferno. E hoje eles estão tirando sarro, mas amanhã eles vão te procurar para que você ore por eles. Então fica firme, mantenha a sua posição, fique no seu lugar de crente, fique no seu lugar que o Senhor te colocou. Porque, amados, a Bíblia diz que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os demônios. Eu quero que você abra aí 2 Coríntios, capítulo 10. Segunda Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Olha aí, está colocado aqui. E o que diz? Porque as da nossa milícia, da nossa guerra, da nossa batalha, não são, mas sim poderosas em Deus para destruição das. Essa arma está aonde? Não, onde que está essa arma? Irmãos, olha, só ler ou entender o português. Se inventar não, está escrito ali, ó, porque as armas de quem? De quem? Da nossa. Sabia que você tem uma guerra que é sua? Sabia que tem uma batalha que é sua? E você precisa batalhar, você precisa guerrear. As armas da nossa guerra. Existem guerras, amado, que ninguém vai guerrear por você. Existem batalhas que ninguém vai batalhar por você, porque você precisa batalhar pela fé. Tem que pôr a fé em ação. Crente que tem fé tem que funcionar. A fé, ela é viva e precisa operar na sua vida. Senão você passa a vida inteira querendo depender de alguém, senão você passa a vida inteira reclamando, murmurando e se fazendo de coitadinho. Ô irmão, ninguém aguenta não. Gente coitadinha. Toda vez que você encontra a pessoa, meu Deus, como é que você está? Não, hoje eu não estou bem não.
Na outra semana encontra, hoje eu estou mal. Não, hoje eu estou mais ou menos. Pelo amor de Deus, irmãos. Lembra daquela mulher que perdeu o filho? Ganhou um filho, o profeta falou, você vai ter um filho. Ela teve um filho. O filho, quando tinha 12 anos, morreu. Pegou a insolação e morreu. Aí, a mulher deixou o filho lá morto, num quartinho, e foi chamar o profeta. Aí passava na rua, aí o pessoal, e aí, minha senhora, pai do Senhor? Ela, pai do Senhor, como é que está? Está tudo bem, tudo me vai bem. Tudo me vai bem. Filho morto lá em casa. Chegou lá, encontrou o profeta, conversou com o profeta foi lá na casa dela e ressuscitou o filho dela. Mas pensou se aquela mulher tivesse parado para dar atenção para todo mundo que parou ela, todo mundo queria parar, não parou não. O pessoal vinha, embora, porque ela estava focada, ela tinha um objetivo, era do profeta, porque senão, aí a pessoa para, oi aí minha irmã, como é que está? Ai, você não sabe da tragédia, da desgraça, da miséria, da pobreza, que aconteceu comigo. O meu filho, em 1945, passou o profeta aqui, eu não tinha filho, aí ele falou que ia ter um filho, aí eu ganhei o filho, aí no primeiro ano, no segundo ano ele aprendeu a andar, no terceiro ano ele foi para a creche, no quarto ano ele entrou na escola, no sexto ano aprendeu a ler, com 12 anos ele morreu com insolação. Irmãos, ela não ia chegar no profeta nunca, mas aquela mulher, cheia de fé, ela caminhou e foi na direção do profeta. Caminhou para frente. Então, meu irmão, minha irmã, você precisa caminhar para frente. Você precisa continuar focado em Jesus, com a sua vida no Senhor, sem reclamação, sem se fazer de coitadinho. Porque você está numa luta e a nossa arma, a arma da nossa milícia não é carnal, mas sim poderosas em Deus, porque em nome de Jesus o inferno estremece, porque em nome de Jesus as pessoas são curadas, porque em nome de Jesus as pessoas são libertas, porque em nome de Jesus as famílias são transformadas. Aplauda ao Senhor. Aleluia. O Davi era um guerreiro. O Davi, amado, desde a adolescência, se levantou para guerrear. Na sua adolescência ele matou leão, matou urso e matou Golias. Depois que ele fez tudo isso, e já ungido rei, ele começou a ser perseguido pelo Saul, que ele admirava. E Davi, amado, por 13 anos, fugiu do Saul e enfrentou muitos exércitos e enfrentou muita gente, mas com fé, vencendo, venceu um, venceu dois, venceu três e tal. E a Bíblia diz que no tempo que os reis iam para a guerra, Davi ficou no palácio. No tempo que os reis iam para a guerra, Davi ficou no palácio. E você sabe o que aconteceu? O que aconteceu quando Davi ficou no palácio? Caiu em adultério. Caiu em adultério. Pecou contra Deus. 13 anos lutando, focado na guerra.
Aí o dia que Davi não vai para a guerra, fica em casa, ligou na Netflix, fala, não tem nada, Prime Video, fala, não tem nada, Disney Plus também não tem nada, o jogo acabou. Aí falou, vou dar uma volta lá na varanda. Aí chegou na varanda, lá em Israel naquela época, as casas não tinham telhado. Aí ele olha lá embaixo, tem uma moça tomando banho. Aí Davi olhou e falou, será que eu vi o que eu vi? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Será? Não, mas para acreditar mesmo, deixa eu conferir. A moça lá. Aí o Davi chama o soldado e fala, vai lá, chama aquela sem vergonha. Fala para ela vir aqui no palácio, que eu vou dar um corretivo nela, vou dar uma dura nela. Onde já se viu uma banda desse jeito, pelada. O rei, na frente do rei, trouxe a moça, o que deu? O Davi se deitou com ela e ainda engravidou a moça. No tempo que os reis iam para a guerra, Davi ficou em casa. O que eu quero dizer para você, amado, que enquanto você estiver nesse mundo e Jesus não voltar, você está e estará numa guerra, amém? Até Jesus voltar, nós estamos em guerra, e as armas da nossa milícia não são carnais, não é a sua mente, não é o seu conhecimento, não é o seu braço, mas é a sua fé, amém? É a sua fé, porque com fé você crê nas armas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Porque Satanás está investindo contra a sua vida. Então você precisa, e nós precisamos ter um posicionamento de fé que vai nos levar a nos levantar contra o inimigo, contra os demônios. Mas os crentes hoje não querem mexer com isso, os crentes não querem se envolver mais com isso, os crentes querem vida boa. Nós queremos vida boa. Tem muito crente querendo colocar chapéu de bruxinha, comprar uma abóbora, porque não quer se envolver com a guerra. Você precisa entender, você está numa guerra, e tem uma batalha para você lutar. Nós precisamos recuperar a garra, a pegada. Os irmãos aqui, principalmente os homens, sabe como é que eu sou? Eu sou horrível, mano. Porque eu sou chato. Porque eu não gosto de desculpinha esfarrapada. Então os irmãos sabem, quando me encontra e o irmão está meio para lá, mais para lá do que para cá, e muitos aqui já viveram a experiência, eu sou chato porque eu cobro mesmo. E não adianta o cara vir lá, não, pastor, sabe como é que é? Porque as coisas estão difíceis. Está difícil só para você. 7 bilhões de pessoas no mundo, está difícil só para você. Porque crente, amado, é bom para arrumar coisinha, crente é bom para dar desculpa. Meu Deus do céu. O cara, irmão, a pessoa pode ficar com raiva de mim, mas para levar para o céu, às vezes você tem que alcançar o reino na força, na marra. Tem que fazer a pessoa cair em si. Eu falo, meu amigo, se você continuar nessa vida, os demônios vão entrar na tua casa.
vão te destruir sua família. Se levanta, vai para a igreja, você precisa estar na igreja, você precisa se levantar, você precisa guerrear. O quê? Guarda o seu nhenhen para Deus. Porque a Bíblia diz que todo mundo, tanto os homens quanto as mulheres, vai ter um particular com Deus lá. Leoni, vem cá. Fala aí. Conta para mim. Não, pastor. Oh, Deus. Poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Eu estava lá firme, o senhor viu, tá pegado e tal. Trabalhei, estudei e tal. Legal. Servo bom e fiel, entrei no gozo do teu Senhor. Ô Tonho, vem aqui. E aí? Eu vi que você andava meio amuado, meio fora da igreja, meio não sei o quê. Não, Deus, você sabe como é que é, né, meu? E aí, né, senhor? E aí, né, senhor? Como se Deus fosse polícia, né? Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Não, passei por uns problemas lá. Ah, você passou por uns problemas. E por que você não se levantou em mim? Por que você não creu no meu poder? Por que você não creu na minha salvação? Por que você não creu na minha libertação? Por que você não creu que eu posso mudar, que eu posso transformar, que eu posso libertar? Por que você não creu que eu posso restaurar? Por que você não creu que eu posso restituir? Precisava desviar do reino. E aí, irmão? Fala para mim. O que você acha que vai dar? Vai dar ruim, né? Vai dar ruim. Então, irmão, irmã, guarda a desculpa para Deus. Porque aqui na terra o negócio está pegando fogo. Nós estamos lutando contra o pecado, nós estamos lutando contra Satanás, que todo dia quer fazer você pecar, nós estamos lutando contra os demônios, que todo dia quer tomar conta da tua vida. Agora eu vou dizer um negócio, é melhor eu tomar conta da sua vida do que o diabo tomar. O que você acha? O que você escolhe? Dá o ponto para mim aí. Não é isso? Não é melhor eu tomar conta da sua vida? Porque eu vou querer saber onde você está, eu vou falar, você está sumido, irmão, está sumido, né, e tal. Vou pegar no seu pé, mas é só isso que eu posso fazer, viu? E eu quero o seu bem. Eu quero a sua... Você viu aqui a palavra do Silvano, da prosperidade? Você pode ter carro, você pode ter casa, você pode ter empresa, você pode ter dinheiro. Quem não quer? É ou não é? Todo mundo quer, mano. Tudo isso você pode ter, mas você não pode esquecer da salvação de Deus, amém? Você não pode esquecer que a prioridade não é o dinheiro, não é o carro, não é a sua casa, não é o seu casamento, não é os seus filhos. A prioridade da sua vida é o Senhor, amém? Então eu preciso, em primeiro lugar, servir ao Senhor. Porque o resto, tudo que vem sobre a minha vida, é o Senhor está dando, porque eu estou firme com Ele, porque eu estou caminhando com Ele. Inclusive as lutas vêm, é o Senhor que dá também, mas Ele, quando Ele envia a luta, Ele já envia a vitória também, amém? Ele já envia a bênção, Ele já envia o livramento, Ele já envia o testemunho, e você vai glorificar o nome dEle no final. Aplauda o Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, Salmo 18, olha que coisa tremenda, para consolidar o que eu estou falando aqui.
versículo 37 a 39. Aqui, ó. Ó o crente. Isso aqui é crente, hein? Diz assim, 37. Persegui os meus inimigos e os não voltei, senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar, caíram debaixo dos meus pés, pois me cingiste de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se... Olha o que o salmista está falando aqui, amado. Perseguir. Ele está falando de correr atrás, não, amado. Ele não está falando isso. Mas ele está falando de onde houver uma necessidade, uma situação que o diabo está destruindo a vida de alguém, ali cabe você, amém? Para destruir as obras do inimigo. As fortalezas do inimigo são destruídas pela igreja através da sua vida. Então, você persegue, a gente não fica atrás, mas vai para cima quando é a hora. A gente não fica, irmãos, nós não ficamos procurando coisa não. A semana aqui eu fiquei feliz com a irmã, está há muitos anos na igreja, passou por muita dificuldade, passou por problemas, casamento, tanta situação difícil, amado. E sabe o que ela fazia? Ficava sofrendo. Sofrendo, casa, as filhas, doença, enfermidade, um monte de problema. E ela lá no meio de tudo isso. Não sei o que fazer, orei daqui, orei dali. Essa semana ela mandou um áudio para mim e falou: pastor, eu decidi, eu vou fazer o que o Senhor tinha me chamado para fazer. Ela estava no metrô, encontrou uma mulher, viu a cara da mulher, aquela cara meio assim tal, ela foi lá e conversou com a mulher, e aí começou a falar de Jesus para a mulher, começou a apresentar o Senhor para ela e tal, e a situação daquela mulher é terrível e tal, e ela pregou para a mulher, falou de Jesus e tal, e ela falou no final: pastor, e eu marquei uma campanha na casa dela. A mulher não consegue dormir, está em depressão, está não sei o quê, tem síndrome de pânico, está tudo isso, mas eu marquei uma campanha na casa dela, para ela ser liberta. Pastor, eu vou fazer, eu vou me levantar para fazer o que Jesus me chamou para fazer. Aí eu te pergunto, você está fazendo o que Jesus te chamou para fazer? Está fazendo? Ou faz quando necessário? Ou fica reclamando? Ou fica murmurando? Ou fica se comiserando? Reclamando da vida? Da situação? Irmãos, por que a gente não vive quase nenhum milagre? Porque às vezes a situação é ruim, acontece alguma coisa, a gente faz, reclama e murmura. Não usa a fé. Nós cremos na fé, sabemos da fé, ouvimos da fé, mas não vive a fé. Não vive a fé.
até os líderes, até pastores. Até os pastores. Semana passada tinha que mandar uma mensagem lá para os pastores para fazer um negócio lá e tal, assim, que depende de fé. Aí mandei uma mensagem, vai ter e tal, como é que vai fazer? Aí começa, não, porque a situação, isso é para o ano que vem, não, situação, não sei o quê. Eu falei, irmão, mas pastor é bom para pregar de fé, mas na hora de viver é terrível, né, meu? Tem muito crente, mas que ele é bom para pegar da fé, mas na hora de viver, na hora que é com ele, tudo que nós temos foi alcançado pela fé. Irmão, você acha que eu tenho condição? Você acha que a nossa igreja, os mais antigos aqui, tinha condição de comprar um prédio desse? Você acha que nós tínhamos condição de comprar um prédio desse? Com 80 pessoas? 80 pessoas. E 30 delas veio das drogas, não tem nem emprego. Mais 20 ganha salário mínimo. Mais 20, ninguém era empresário. Nada. Como é que nós vamos comprar um lugar desse? Se não for por fé. Irmão, não vou dizer também, né? Eu não quero me gambar aqui, né? É porque eu tinha fé. Não, Deus teve que construir a fé. Mas era o momento. Fui falar com o pastor presidente, falou, o irmão lá, o dono do salão ofereceu para nós e tal, sem um tostão furado. Eu falei assim, o presidente, o pastor presidente vai falar assim, não, então eu vou dar 100 mil na época. E eu fui lá todo empolgado, ele falou, vai lá e compra. Eu falei, comprar como? Vai lá e compra. E, amado, que um grupo pequeno, nós compramos todo esse salão aqui, através da fé dos irmãos, amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso. Aleluia. Aleluia. E estamos querendo comprar outro aqui. Porque se não é impossível, não tem graça, amado. Se não é impossível, não tem graça. Se não é impossível, como é que nós vamos dar testemunho? Não é? Tem que ser impossível, tem que ser difícil, para a gente poder dar testemunho. O que o Nabucodonosor, amado, fez quando sitiou Jerusalém? Sitiar é não dar folga. 24 horas ali, Nabucodonosor cercando a cidade. Sabe o que eles faziam? Tinha as fontes de água que abasteciam a cidade, eles fechavam. Fecharam as fontes de água. Impediram de chegar comida. Estava que nem lá em Gaza, lá. Fechado lá. O povo quis levar comida, não deixaram. Está do mesmo jeito. Bloqueava as comunicações, o povo não podia se comunicar, não tinha jeito. E aí, amado, sabe quando uma pessoa está sitiada, sabe o que o diabo faz? Ele barganha. Quer barganhar. Mas a barganha do diabo com o crente, sabe qual é? Sempre vai ser a mesma. Nega Jesus. Nega Jesus. Vira as costas para Jesus. Abandona Jesus. Deixa Jesus, que eu vou te dar tudo.
Essa história é antiga. Deixa. Vamos fazer uma negociação aqui. E aí, o crente vai abrindo concessões, permissões. Por isso que hoje, amado, está uma bagunça. Por isso que hoje tem muita coisa que entrou dentro da igreja, que entra dentro da igreja, porque a igreja não teve autoridade para falar, isso aqui não entra, isso aqui nós não apoiamos, isso aqui nós não recebemos, isso aqui nós não queremos. E você manter princípio, amado, é difícil. Porque você vai na contramão das pessoas, na contramão daquilo que elas acreditam. Sabe uma coisa que nós pregamos aqui, e até hoje não abrimos mão, mas teve igreja que já abriu. É amaziamento. Tem igreja, amado, que já abriu. Não, vamos batizar o amaziado. Nós não abrimos mão. Ah, mas a fé é de cada um. Então, a pessoa está casada 25 anos. Casado não, está amaziado 25 anos. Sabe o que a pessoa fala? Não, 25 anos nós estamos vendo se vai dar certo ainda. 25 anos. A moça era nova. Agora, depois de 25 anos. O cara era novo, depois de 25 anos. Agora está só o pó da cajarana. Qual que é o problema de casar? A maioria, quase todos, que chegaram aqui nessa situação, hoje estão casados. E quem não casou ainda também não está aqui. Já foi. Foi procurar uma igreja boa. Foi procurar uma igreja que batiza amaziado, dá ceia para bêbado. O cara está bêbado aí, não, mas ele quis beber, não. As coisas de Deus, amados, são muito sérias. As coisas de Deus são muito santas. Nós não podemos abrir mão, não. Então não tem acordo, não tem acordo. Nós somos contra o aborto. Não tem acordo. A lista, tem uma lista lá de quem vai para o inferno. Na Bíblia, tem várias listas de quem vai para o inferno. E agora nós não vamos poder falar, porque aí eu estou ofendendo a pessoa. Não, mas eu me senti. Na verdade, nesse mundo eu estou horrorizado. Porque coisas, amado, que nós vivemos hoje, na minha época, não vivíamos de jeito nenhum, nem no mundo, nem com o povo do mundo. Hoje eu tenho que aceitar um homem, nasceu homem, macho, mas ele se sente mulher. Aí eu tenho que obedecer, porque ele se sente mulher. E o que ele... Deixa para lá. Senão eu vou ficar nervoso aqui. O inimigo ganha força quando a gente para de lutar. Conhece aquela música da Ludmilla? Nunca pare de... E olha,
se você prestar atenção na letra da música, ela diz assim, que você é traído, abandonado, você é humilhado, e muitas outras coisas mais. Mas ela diz, nunca pare de lutar. Porque, irmão, se você está numa guerra, você é de Deus. O inimigo só pode te vencer se você desistir, se você parar de lutar. Então, nunca pare de lutar. Não é o diabo que é forte, nós é que fraquejamos. A alegria do Senhor é a minha. A alegria do Senhor é a minha força. Lá no Salmo 18, não precisa voltar não. Salmo 18, no versículo 39, põe aí de volta para mim, 18, 39, Salmo 18, 39. Pois me cingiste do quê? Para a... Me cingiste de força para a... Você já reparou que as coisas de Deus, tudo é para um propósito? Se você olhar, você vai sempre encontrar o para. O Senhor me ungiu para. Tudo no reino de Deus, amado, que inclui você, é para alguma coisa. Jesus te chamou para fazer alguma coisa, amém? Jesus te chamou para que você vencesse. Jesus chamou você para que você libertasse os cativos. Jesus te chamou para que você curasse os enfermos. Amém? Você e eu e nós. Então nós precisamos estar envolvidos. Então não é o inimigo que vence, é você e eu que nos deixamos nos vencer. Você e eu que deixamos nos vencer pelo inimigo, quando nós quando nós caímos. Ele te vence quando você cai. Porque eu quero dizer para você, amado, que o inimigo não vai desistir de tentar te derrubar. Você pode viver a vida que for, mas você só pode ser derrotado se você fraquejar e permitir que o diabo vença. Demônio não tem força. Nós que relaxamos, a força do demônio é a minha fraqueza e desistência. A força dos demônios é a minha fraqueza e a minha desistência. Por isso a Bíblia diz que nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam. Amém? Daqueles que... E o crente vitorioso é daqueles que avançam. Sitiar é cercar o inimigo até que ele desista. Para terminar, lá na epístola de Tiago, vou aqui corroborar, vou endossar isso aqui que eu falei. Tiago capítulo 4. Versículo 7.
Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, fazer o quê? Resistir a quem? E ele? Irmãos, eu não quero que você fique resistindo aos irmãos. Não é para resistir aos irmãos. Não é para ficar arrumando encrenca com os irmãos. Não é para ficar chateado com os irmãos. Todos nós somos falhos. Todos nós erramos. Estamos querendo acertar. Estamos lutando para melhorar. Estamos avançando e aprendendo porque queremos ser melhores. Mas vamos falhar. Vamos pisar na bola. Isso é família. É ou não é? Família não briga? Não se estranha? Nós também. Mas a Bíblia não está dizendo para você resistir ao seu irmão, nem resistir à sua irmã. Está dizendo para resistir ao diabo. E ele, que você pode fazer é confrontar o irmão. Confrontar a irmã, como eu falo que eu faço aqui, confronto mesmo, mas também, amado, tem que estar aberto para quando for confrontado. Pastor, não gostei do que o senhor falou. A orelha queima na hora. Já vem o filho da incircuncisão. Contei aqui, mas você não estava aqui, eu vou contar de novo. Esses dias, amado, preguei uma palavra, foi lá no Parque do Campo. Preguei uma palavra que até eu gostei. Você acredita? Palavra, ensaiei a palavra, preparei e tal, né? Pô, 40 anos no reino. Falei, hoje eu detonei. Pá, pá. Acabou o culto, está conversando todo mundo, de repente chega um jovem. Me chama no canto, fala, pastor, chega aí. Eu falei, tá. E aí que foi? Ele falou assim, eu não gostei muito da tua palavra, não. Eu falei, não entendi nada que o senhor falou. Meu irmão, eu vou falar para você, não foi só a orelha não, viu? Queimou a testa. Os cabelos ficaram que nem chapinha molhada. E eu fiquei pensando dentro de mim, falei, Deus, me ajuda agora, porque o que eu vou falar para esse menino? Aí depois de ter respirado, ter, né, voltado na posição, voltado para a terra, eu falei, ô meu filho, então você não gostou, você me perdoa, eu vou melhorar na próxima vez. Mas não era estar dentro de mim não, viu? 40 anos de evangelho, cada 3, 4 anos aí, cara, falar para mim que não gostou da palavra, logo de Moá, logo de Moá, eu falei, não filho, tá bom, vou melhorar, depois vou dar uma olhada aí e tal. Assim, não adianta resistir, não posso resistir, eu tenho que resistir o diabo. E você deve resistir, às vezes, porque a pessoa vem influenciada por demônio, aí você tem que resistir, mas não é a pessoa em si, você está resistindo ao diabo, em nome de Jesus, amém? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Irmãos, tem muita gente que precisa se levantar para evangelizar, conquistar vidas, proclamar o nome do Senhor. Nós temos que fazer o que fomos chamados para fazer, em nome de Jesus. Você tem que se levantar para fazer o que Jesus chamou você para fazer. Então faça, se levante.
Viva uma vida vitoriosa. Saia da opressão do inimigo. Saia da pressão do inimigo. Saia do sítio do inimigo. Não deixe ser sitiado. Não deixe o inimigo cercar a sua vida. Não deixe o inimigo roubar a sua fé. Não deixe o inimigo te desfalecer. Não deixe o inimigo te enfraquecer. Porque você é forte em Jesus Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha, a gente tira força, amado, é da fraqueza, pois o Senhor me cingiste de força para a peleja. Então há uma peleja, há uma luta, há uma guerra, e você faz parte dela, amém? Não pode desistir, você não pode parar, você não pode, amado, deixar de fazer o que Jesus chamou você para fazer. E assim, a igreja continua avançando contra o inferno, e o nome do Senhor sendo glorificado em nome de Jesus, amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus.